para não ficar junto com meus colegas, para ser algo interativo, vocês querendo interromper, para fazer esse bate-bola entre a gente que está aqui e vocês daí. Deixa eu registrar inicialmente e parabenizar a Legis por mais um congresso sendo realizado em alto nível, como sempre são todos esses congressos, na pessoa de Tadeu. Acho que ele não está aqui, está na correria da organização, mas hoje a gente vive uma realidade de inúmeros institutos, pseudo-institutos, que não têm seriedade, que não fazem um evento nesse nível que a LEG está fazendo, trazendo o nível de palestrantes que a LEG traz. Então, fica aqui meus parabéns. E uma honra também dividir essa mesa com esses grandes colegas que estão aqui na tarde de hoje. Traz mais uma, por favor. E esse nosso bate-papo de hoje é sobre um tema que eu acho que interessa a todos os gestores. Eu acho que a plateia aqui é composta, em sua imensa maioria, por vereadores, creio eu, prefeitos e os seus assessores. A gente vai tratar sobre déficit orçamentário dos municípios, a gente vai trazer soluções também para esses déficits orçamentários, como a gente aumentar a arrecadação, a questão também da lei de responsabilidade fiscal junto aos gastos com contratações, que eu acho que é algo que os tribunais de contas vêm batendo muito, tanto em Pernambuco quanto na Paraíba. E vamos ter esse bate-papo na tarde de hoje. Já consigo? Perfeito. Então, iniciando esse bate-papo, conforme eu disse a vocês, a gente vai passar um pouco aqui pela questão do déficit orçamentário que todos os municípios vêm vivenciando, principalmente desde 2022 para cá, quando surgiu a lei complementar que reduziu ali a incidência, ou tirou a incidência do ICMS sobre gasolina, sobre produtos de telecomunicação, e que trouxe aí um déficit de mais de 1 bilhão de repasses para os municípios. E hoje nós encontramos os municípios no Brasil, isso aqui é um dado da CNM, tá, Confederação Nacional dos Municípios, mais de 50% dos municípios hoje no Brasil, eles vivem no vermelho, com um déficit estimado aí de 50 bilhões de reais. Em uma outra vertente, fora essa ausência de repasse que a gente teve em relação a impostos, tivemos um déficit também de quase 3 bi, com a baixa nas emendas. A gente teve uma baixa também no repasse em relação à FPM. Quem trabalha aqui diretamente com a prefeitura vai entender o que eu estou falando. A gente tem a realidade dos municípios em relação ao INSS. Tá? Não é raro, às vezes, que a gente vê um gestor público respondendo por improbidade administrativa, pela ausência de repasse do INSS, do regime geral, aqueles municípios que possuem regime próprio. A gente tem 77% desses regimes próprios endividados, então, com a ausência aí de uma gestão eficiente em relação a esses regimes próprios. E, em contrapartida, a gente tem um aumento dos gastos com a máquina pública, a gente tem um aumento de gastos com o pessoal, com folha de pagamento. Aqui, a gente está entre agentes públicos e políticos, e, na melhor das definições da política, a gente se envolve com o povo. Os que são aqui vereadores, vocês estão ali na ponta, vocês são as últimas pessoas entre a administração e a população. Então, por muitas das vezes, ou em sua imensa maioria das vezes, quem recebe a cobrança de ajuda, de emprego, são vocês, vereadores, e não o prefeito, mas onde são abarcadas essas pessoas são na prefeitura. Certo? Então, o custeio da máquina pública ele vem aumentando, gerando esse endividamento estrutural,
e, em contrapartida, esse déficit na arrecadação. E aí é uma conta, é uma matemática que não fecha. Ao passo que eu arrecado menos e gasto mais, eu começo a me endividar. Isso é no público como é no privado. Na minha casa, se a minha receita cai, se eu deixo de prestar as assessorias que eu presto para municípios, para gestores públicos, e começo a gastar mais, é uma matemática lógica que eu vou começar a me endividar. E com os municípios não são diferentes. Então, começamos a ter os comprometimentos nos serviços essenciais, como saúde, educação, assistência social. E algo que é ainda mais grave para o gestor público, enquanto gestor, o prefeito, ele começa a perder a autonomia do município. Porque, para ele fazer uma obra estruturante, para ele ter uma saúde de qualidade, para ele ter uma educação em um nível adequado, ele vai praticamente viver de pedir ajuda estadual e federal na questão das emendas, porque o município não consegue se sustentar única e exclusivamente com o FPM, com muitas das vezes já tem uma dívida previdenciária, então o FPM já vem, em sua imensa maioria, comprometido com essa dívida previdenciária e começa a ter o comprometimento desses serviços essenciais. Então, é uma crise fiscal em escalada. Em contrapartida, a gente tem uma atuação altamente rigorosa dos tribunais de contas em relação, principalmente, à questão do pessoal. A gente teve aqui na Paraíba, não sei se temos aqui representantes da Paraíba, mas o Tribunal de Contas da Paraíba, nesse ano de 2025, ele emitiu mais de 100 alertas para as prefeituras, que na Paraíba nós temos 223 municípios, então foram mais de 100 alertas só em relação ao gasto de pessoal. Então, prefeituras que estão acima do limite de 54% com o pessoal. E nós temos isso, inclusive, a nível estadual, não é algo só que preocupa os municípios. A gente tem, em relação aos estados também, o nosso estado vizinho aqui, Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte ele ganhou, se é que a gente pode dizer ganhar com essa notícia, mas ganhou como sendo o estado em que tem o maior percentual de gasto com o pessoal do Brasil. E aí o gestor público ele tem esse triplo desafio. O primeiro é recuperar a arrecadação, em que ele precisa identificar e executar essas oportunidades de aumento de receita através de créditos passados. Mais para frente a gente vai tratar disso, de como aumentar essas receitas através de recuperação de créditos, onde existem já teses consolidadas, que não são mais teses, direito do município, tem dinheiro na mesa, deixando, os gestores estão deixando esses valores na mesa. Temos a preocupação de manter essa sustentabilidade fiscal e temos, eu acho que o primeiro passo para aqueles gestores que estão com a corda no pescoço, que é essa realização completa da limpeza do CALC e CADIM, para viabilizar os convênios e emendas e acessos financeiros. O doutor Valdemar vai dar uma explanada maior. O que seria esse CALC e CADIM, de uma forma muito mais exitosa, mas já adiantando inicialmente para vocês, enquanto ele se dirige para cá, que o CALC e CADIM ele se assemelha ao nosso CPF, enquanto pessoa física. Então, o município ele também tem vamos chamar assim, um CPF, onde existem os órgãos de controle, a exemplo do Serasa, onde vai dizer se aquele município ele está limpo ou está sujo. E assim como uma pessoa física, o município estando sujo, ele não tem acesso aos recursos. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a Legis pela oportunidade, na pessoa de Tadeu. Estivemos juntos, acho que no primeiro congresso de agentes públicos lá na Paraíba. E parabenizá-los também, porque sei que não é fácil, no final de ano, se dirigir das suas respectivas cidades para um evento, buscar conhecimento para aplicar, tendo como retorno a aplicação das políticas públicas em cada cidade. Conforme o Dr. Lucas bem mencionou,
talvez essa sustentabilidade fiscal seja o principal gargalo de cada município, principalmente aqueles de menor porte de arrecadação. Haja vista que, durante ali o período de transição, início de gestão, tanto por fato político, alguns usam disso, alguns gestores, outros não, mas utilizam-se da seguinte argumentação: não dá para fazer isso porque eu peguei o município faz 6 meses e tinha isso, tinha esse déficit, tinha essa irregularidade. E, por isso, é tão importante a gente frisar o período de transição pós-eleição, para que aí o gestor, quando ele assuma definitivamente o município, após a diplomação e, consequentemente, a posse, ele já tenha em mente o que é preciso ser feito para sanar algumas irregularidades. Bem como sabe-se que não é algo que irá se resolver do dia para a noite. Existem algumas coisas mais complexas que não dependem tão somente do município, conforme o caso do CALC e do CADIM. São dívidas que precisam ser negociadas junto aos estados e à União também. Qualquer um? Pronto, aqui a gente trouxe alguns temas que geralmente são as mais comuns entre os municípios, que são a apropriação indevida do regime próprio de previdência e a inadimplência federal e a ausência de transparência. A apropriação indevida, principalmente previdenciária, é justamente no que concerne o repasse do município para o regime próprio de previdência. Os gestores mais antigos fazem parcelamentos, não conseguem herdar e fica aquele rombo na Previdência, como costuma dizer o ditado. E a inadimplência federal é justamente a ausência de repasse de tributos e contribuições federais e estaduais, que gera justamente essa restrição, que impede, consequentemente, o município de realizar convênios, de receber emendas ou qualquer outro tipo de recurso. E a ausência de transparência. Muito tem-se nos tribunais de contas, tanto do estado de Pernambuco, da Paraíba, Rio Grande do Norte, várias recomendações para que sejam alimentados todos os sites que possam produzir transparência para todos os cidadãos, tanto da parte contábil, quanto da parte de títulos de convênios, de pessoal, conforme o doutor Lucas bem disse, e é algo que, ainda assim, muito embora exista várias recomendações, várias punições, os municípios ainda carecem dessa falta de transparência. Porque até para um vereador, se ele for consultar ali o portal da transparência, muitas vezes o que se tem é tão somente o extrato de um contrato, não tem um processo licitatório, tem-se a folha de pessoal, mas só tem o contra-cheque de determinados meses, não tem o de todos os meses, desde a contratação. Então, é isso justamente que dificulta tanto a fiscalização por parte do cidadão, quanto a fiscalização por parte dos vereadores. Então, em consequência disso, tem-se aí o bloqueio dos convênios, conforme eu bem disse, suspensão de repasses, restrição de crédito e, o mais importante, para o político enquanto gestor, o desgaste político. Porque aí, uma cidade que não tem uma arrecadação tão considerável e depende justamente dessas transferências de emendas, de convênios, com essa restrição, o gestor não vai conseguir aplicar políticas públicas, não vai conseguir inaugurar uma UBS com recurso do Ministério da Saúde, com recurso da Secretaria do Estado, não vai conseguir, enfim, pavimentar ruas e vai carecer, consequentemente, de aplicação de políticas públicas e irá ocorrer tão somente com desgaste político. E aí, o que é que a gente tende a orientar os municípios, gestores, a qual a gente presta assessoria? É justamente nesse período de transição, pós-eleição, a gente faz o levantamento dos dados mais sensíveis, juntamente com a equipe de transição. E aí, primeiro ponto, realização de auditorias. Primeiro mês, a qual o gestor assume, faz-se uma auditoria geral em todas as secretarias para buscar o que há de certo e o que há de errado. Junta-se o resultado dessas auditorias ao Tribunal de Contas para que seja feita uma tomada de contas especiais, justamente por conta dessa ausência de prestação de contas aos tribunais durante os anos consecutivos.
E, diante de todos esses elementos informativos levantados durante esses poucos meses de gestão, a gente busca responsabilizar os culpados, seja secretário, seja agente de contratação, e seja o próprio gestor. E aí propõe ação de probidade justamente para sanar esse déficit que ele causou ao erário, ao município. E quanto à ausência de transferência justamente ao regime próprio de previdência, aos municípios que detêm o regime próprio, realizar parcelamentos através de projetos de leis levado à Câmara para justamente fazer com que esses projetos de leis, junto ao município e ao regime próprio de previdência, sejam devidamente cumpridos, para aí a gente poder manter essa sustentabilidade e essa regularidade fiscal. Após todos esses procedimentos, encaminha-se também aos Ministérios Públicos, tanto estadual quanto federal, no caso de recursos federais, para que sejam apurados se existe alguma existência de crime que possa ser também punível. E aí, alguns gestores, alguns agentes públicos têm-se aquela típica pergunta de que, mas isso, diante da insegurança jurídica que a gente vive no país hoje, queira quer não, isso já é certo, isso está sendo discutido, vai, de fato, limpar o nome, vai limpar o calque do município, vai limpar o cadinho, a gente vai poder, de fato, receber emendas dos parlamentares. E aí a gente traz os temas, o tema 327 do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece que a nova gestão não pode ser penalizada por irregularidades da administração anterior, e o mais importante é esse ponto, desde que adote medidas concretas de regularização. Ou seja, desde que o novo gestor faça um levantamento do que há de certo ou errado e busque penalizar os culpados por este déficit deixado. E aí, diante disso, vai-se ao Poder Judiciário novamente, mostra que está tentando solucionar, está tentando penalizar quem deixou esse déficit, está tentando penalizar quem agiu de forma irregular, está tentando penalizar quem gerou um desgaste sustentável fiscal. Quem gerou esse desgaste fiscal ao município, para que assim leve-se à justiça e diga, a grosso modo, estamos aqui, estamos tentando limpar o calque, que é o nome do município, para que a gente possa receber emendas, para que a gente possa aplicar políticas públicas. E, diante disso, em contrapartida, eu estou fazendo esse levantamento de auditoria, eu estou fazendo tomada de contas especiais junto aos tribunais de contas, eu estou buscando responsabilizar os verdadeiros culpados. Voltou. E, diante disso, buscar regularizar a situação do município para que o gestor tenha uma vida, digamos, mais cômoda para poder governar. Diante de uma baixa arrecadação, poder receber emendas, poder celebrar convênios e poder gerir o seu município da melhor forma. Bem como... Colocar um e falha outro. Propõe o Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a atual gestão não responde por débitos contraídos anteriormente. Voltando, o gestor atual não responde por débitos contraídos anteriormente, protegendo a continuidade administrativa. É justamente por isso. O novo gestor não pode ter a sua gestão engessada, digamos assim, por conta de falta de legalidade dos gestores antigos. Por isso, essa necessidade de levantamento de dados, principalmente os irregulares, e essa busca incessante por culpar quem deve ser os verdadeiros culpados, para que estes sejam responsabilizados e possa restituir os municípios com as lesões que foram causadas. E aí é importante que a gente mencione esses temas sedimentados tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça, justamente para mostrar que não é uma matéria discutível, é uma matéria já consolidada, ou seja, é o entendimento dos tribunais. Se o gestor aplicar
essas propostas, essa busca, buscar regularizar isso aí, os tribunais entendem que é totalmente pacífico, principalmente através de liminar, fazer essa limpeza, embora parcial, do CALC, do CADI do município, para que ele possa celebrar convênios e, consequentemente, aplicar políticas públicas de uma forma mais efetiva. Desta feita, diante desse levantamento que os novos gestores possivelmente irão encontrar nas novas gestões, com essa busca incessante, a gente consegue uma eficiência administrativa. Diante dessa eficiência administrativa, propõe-se uma reforma tributária municipal, que muitos dos municípios têm reformas tributárias de mais de 20 anos para trás, e, diante disso, dessa regularização total, a gente consegue uma recuperação de crédito para que os municípios possam reaver aqueles valores anteriormente perdidos e que voltem para os municípios de uma forma atualizada para que seja, mais uma vez, implementado em políticas públicas. Só complementando o que o Dr. Valdemar já expôs, em específico quanto à recuperação de crédito, eu falei a vocês logo no início que, primeiro, mostrei a vocês o déficit orçamentário que existe hoje quanto aos municípios. Disse que o primeiro passo que a gente precisa ter, o gestor precisa ter, é a limpeza do CALC, do CADIM, como sendo o CPF do município, e aí habilitando o município para receber emendas, firmar convênios, enfim, tirar a corda do pescoço do gestor. E um segundo passo que o gestor pode dar em relação à recuperação de créditos. Eu acho que aqui somos agentes públicos e políticos, e eu acho que todos, anualmente, vão a Brasília, seja numa marcha de vereador, numa marcha de prefeito, e se discute muito lá em Brasília a questão de teses de recuperação de crédito, justamente valores em que os municípios eles têm direito, mas que, de forma, muitas vezes, administrativa, a União não reconhece esse direito e precisa se entrar com processos judiciais. Um grande case que existe hoje não é mais uma tese, é um direito já consolidado, inclusive reconhecido pelo STF, é a questão do imposto de renda. Os municípios, em suas contratações, fazem a retenção desse imposto, porém, a União, através da Receita Federal, ela baixou uma resolução dizendo que aqueles valores deveriam ser repassados de volta para a União, retidos pelo município, repassados de volta para a União. Veio uma ação no Supremo Tribunal Federal, arguindo que isso seria inconstitucional, tá? E aqui até para tirar o juridiquês e ficar de fácil compreensão para todos. Mas, em resumo, aquela resolução da Receita seria inconstitucional, o que foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal, e disse, olha, os municípios que repassaram esses valores indevidamente, eles têm o direito de reaver esses valores repassados indevidamente. Então, são ações que já tramitam Tribunal Regional Federal, em sua imensa maioria na primeira região, e que os municípios, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, já estão tendo suas sentenças, inclusive a União reconhece isso, tá, pessoal? A União, na contestação dela, ela não diz, eu não devo, ela só diz, eu não devo esse valor. Então, a discussão hoje é tão somente quanto os valores. E aí são perspectivas que a gente quer que vocês saiam daqui, voltem para os seus municípios, seja você vereador ou prefeito, porque isso, dinheiro é bom para todo mundo, para vocês que vão reverter isso em benesses para a população. Então, essa tese do imposto de renda é uma das inúmeras que existem hoje, já consolidadas, com municípios aí de 20 mil habitantes, 25 mil habitantes, tendo sentenças favoráveis em 14, 15 milhões, que aquilo ali no orçamento faz uma diferença gigantesca. Então, assim, inclusive valores que chegam desafetados para o município, que o gestor vai conseguir transformar aquilo ali em creches, em ambulâncias, em postos de saúde. Então, são valores que estão esquecidos, valores que estão na mesa e que os gestores precisam ir buscar. Especificamente quanto ao imposto de renda, é importante a gente frisar que nos municípios que a gente chega para apresentar essa tese, muitos dos gestores ainda não conhecem. E aí, certamente,
em sua maioria, os municípios têm valores bastante consideráveis a receber, conforme o doutor Lucas me disse. É um valor que chega desafetado, ou seja, o gestor pode aplicar onde ele bem entender. E o que nos preocupa é tão somente o prazo prescricional. Temos aí o prazo prescricional de 5 anos, e aí, a cada mês que passa, consequentemente, nós perdemos um mês que ficou para trás. Ou seja, diante disso, o município deixa de receber valores, deixa de ganhar justamente por essa ausência do conhecimento, muitas vezes, do gestor, e às vezes das pessoas que deveriam ser responsáveis por essas restituições e, por vezes, deixam passar. E aí carece o município pela ausência de recurso e também pela perda de ganhar. Pessoal, desde já agradeço a atenção de vocês, a gente ainda vai continuar aqui, mas vocês ficam agora com esse grande advogado do estado de Pernambuco, eu acho que a imensa maioria aqui são pernambucanos. É uma honra, inclusive, para mim, dividir um palco com alguém dessa magnitude. Eu vou tomar a liberdade de lhe apresentar para o pessoal que não lhe conhece, que eu tenho sérias dúvidas se alguém não lhe conhece, mas já foi procurador em Goiânia, já foi presidente de CPL em Goiânia, Pernambuco, é mestre em Direito, é um cara de uma competência absurda, de um conhecimento absurdo, em Passira também. Então, meu amigo, o palco é todo seu. Boa tarde, pessoal. Desculpa aí, já sei que a hora já está bem apertada, todo mundo aí nesse corre do dia a dia. Dispensa a apresentação, agradeço os amigos. Nós somos colegas advogados atuantes, membros também da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Pernambuco. Atuamos junto aqui nessa eleição agora de Goiânia, na eleição complementar que tivemos agora também no município de Goiânia, que eu acho que muita gente conheceu esse fato. Tá. E aí a gente, enfim, continua trabalhando junto e se complementando. Eu percebi que muitos de vocês que fazem parte dessa palestra aqui hoje são servidores de Câmara, né? Câmara Municipal. E aí tem também alguns vereadores e a maioria aqui trabalha com gestão pública. Como minha área também é implementação de gestão pública, eu tentei fazer uma palestra aí que foge um pouquinho dessa coisa aí de recurso, de recuperação de crédito, e que traga para vocês algumas informações de como implantar, de como vocês enxergarem esse papel da Câmara junto à atuação dos vereadores e a entrega à população da efetividade na ponta, né, ao cidadão de uma política que se imagina e que se constrói durante todo o período legislativo. A gente saiu um pouquinho daquela trajetória apenas de criar requerimento, de criar um projeto de lei, e a gente se preocupar um pouquinho em entregar realmente a política pública ao cidadão. Onde é que a gente falha? O que é que está faltando para a gente poder dar mais efetividade a tudo isso e, de fato, implementar algo que você sonhou, algo que você fez no seu requerimento, não só porque o prefeito pediu, ou alguém pediu, que sabia que ia instalar. A gente saiu um pouquinho daquela história de um requerimento de um calçamento, de um banheiro público, e a gente começar a pensar o porquê está dando errado alguma política que é feita no município. O que é que acontece no meio do caminho que eu possa melhorar e onde é que eu posso fazer o meu papel, não só como fiscalizar e legislar, mas acompanhar também tudo aquilo que a gente faz nessa trajetória desse período legislativo. E aí eu trouxe um pouquinho aqui, ó. O que é implementar? Na verdade, não é apenas leis, decretos, convênios, portarias, mas, na verdade, é a gente trazer o recurso, a gente ter uma regra, uma equipe, uma estrutura que a gente possa fazer tudo isso. Não adianta eu querer criar uma política pública voltada, por exemplo, a um público de autista no posto de saúde. E eu não consegui, de fato, ter aquela equipe implantada no posto de saúde. Eu tenho uma lei no município que garanta a criação de uma casinha do autista, por exemplo, uma casinha aquarela, casinha azul, que ficou famosa aí. E eu não consigo, eu não tenho equipe suficiente no município para poder entregar essa casinha. Ou seja, eu vou criar um projeto
que ele vai ficar no papel, mas não vai ter efetividade no município. Não é esse tipo de política que vocês têm que orientar. Vocês teriam que ter um diálogo maior com a administração, vocês têm um monitoramento de tudo aquilo que vocês fazem e qual o limite que o município de vocês podem executar. Na verdade, eu quero trazer para vocês um exemplo a nível federal. O que é que acontece? O governo federal, e aí, em sua imensa maioria, a gente consegue construir isso lá no mestrado, no IDP em São Paulo, e a gente percebe que o governo federal ele não se preocupa muito com a ponta. Ele se preocupa em fazer algum projeto que consiga alcançar todos os municípios, mas não sabe da dificuldade. Por exemplo, vamos lá falar de quadra escolar. Tiveram alguns projetos aí no FNDE, que era a entrega de quadras escolares. Como é que eles fazem? Eles fazem uma única quadra, um único projeto, e aí ligam para o município pede uma área, um terreno, que ele tem o mesmo valor de execução em todo o Brasil. Ou seja, se ele custa 1 milhão, ele custará 1 milhão no Sul, ele custará 1 milhão no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, e a gente sabe que o preço de mão de obra e o preço de material é diferente em todo lugar, mas eles não implementam, o que eles fazem pelo orçamento dele. O que acontece? Liga para o município, muitas vezes chama o vereador, vou desapropriar uma área, porque eu tenho que doar essa área para fazer uma creche, para fazer uma escola, que é um projeto do governo federal. Você começa a entregar esse projeto, e aí aquela área, eu tenho que entregar uma área plana. Às vezes eu não tenho uma área no município que seja daquele tamanho adequado, termino fazendo uma entrega distante da população para poder receber o benefício, e ele não me tem utilidade. O que é que acontece? Despesa de pessoal, despesa de regularização diária, atraso na entrega da obra do FNDE, e aí ela vira um elefante branco lá, porque você não tinha capacidade de execução, mas você queria o recurso para dizer que recebeu uma quadra do FNDE. Então, a gente não tem esse tipo de avaliação a nível municipal. Mas por que acontece isso? O pessoal que faz essas políticas de ministério, em sua maioria, elas pensam como se tudo fosse apenas o recurso financeiro para chegar até a ponta. Não sabe da sua dificuldade, talvez, de ter aquela área ou de ter 2 ou 3 projetos que se adaptassem. A política pública em gestão, ela não pode ser feita unicamente com recurso. Ela tem que ser feita com a prática, ela tem que ser flexível. Eu tenho que me adaptar à realidade de cada um. E essa adaptação só chega na ponta, sabe onde? Lá nos vereadores. Vereador, fulano tentou me entregar uma quadra, mas essa quadra é melhor, a outra quadra é pior, aqui me deram um gramado, aqui me deram, sei lá, uma infraestrutura talvez mais imponente, melhor, mas eu não tenho condições de cuidar, eu não tenho condições de criar, eu não tenho condições de ter pessoal sequer para poder tratar daquele material, porque não tem, inclusive, capacidade técnica. Então, esse é um problema que tem que ser repensado e que ele chega muitas vezes na porta do vereador, na porta da Câmara, de vocês assessores, e não são ouvidos muitas vezes nas secretarias. Secretaria de Planejamento, Secretaria de Assistência Social, de Educação, se ela bem soubesse, ela tinha um diálogo constante com vocês, porque vocês escutam o problema do povo, o problema da ponta, que muitas vezes eles não têm tempo de ouvir. Digo isso porque também sou secretário. E sei que as demandas chegam muitas vezes ou do gabinete do prefeito ou da própria equipe ali da prefeitura que sempre dizem, eu estou precisando construir isso, estou precisando aquilo, e a população aí que vai, algumas pessoas que são figurinhas repetidas, e aí eu posso dizer a vocês que todo município tem as mesmas figurinhas repetidas, que fica dizendo, isso dá certo, isso não vai dar certo, e a gente enfrenta essa realidade. Muitas vezes a gente tem no município a vontade de implementar, que é em contrapartida do governo federal, quando tem o dinheiro, e aí ele manda um projeto carimbado do jeito que ele quer, para a gente se adaptar no município. Eu tenho também, a nível municipal, políticas que falta ou pessoal, ou a gente não tem recurso para poder complementar. E muitas vezes fica esse descompasso. Aqui eu tentei estruturar para vocês 2 planos. O mapa, que estruturava essa questão dos processos padronizados, e essa questão da execução, que são recursos escassos, equipe reduzida, e aí cada município, eu não posso avaliar, por exemplo, tentar implantar uma creche de 12 salas no município, por exemplo, do tamanho de Olinda ou Recife, e aí querer implantar da mesma forma em um município pequeno, do estado da Paraíba ou do estado de Pernambuco, porque são realidades diferentes.
A gente não tem essa questão da manutenção. Então, qual o pensamento da política pública e de gestão? O pensamento deles, em sua maioria, é garantir uma padronização, evitar desvios de recursos, e aí eles acham que estão criando uma blindagem com relação à padronização de tudo isso, das obras que se entregam, dos programas que se entregam, dos salários que são padronizados para todo mundo, e que isso facilitaria a execução, ou seja, todo mundo teria o mesmo modelo. Na verdade, não. Na verdade, cada um tem que ter sua adaptação. Sei lá, às vezes eu entrego uma escola e eu tenho que fazer todo o caminho da escola. Eu tenho que fazer um acesso novo, eu tenho que fazer... muitas vezes até iluminação e água está faltando para poder fazer aquele acesso. Mas para pegar a obra eu tenho que aí fazer um poço, eu tenho que ir atrás de projetos na Câmara, eu tenho que ir atrás de recursos de outras emendas, para poder, de fato, quando terminar aquela obra, eu conseguir entregar à população. Entrando naquele papel aí do tema que os meninos já abordaram aqui, doutor Lucas e doutor Valdemar, com relação a esses programas e recursos, em sua maioria, ninguém adere a um recurso, ninguém adere a um convênio sem vontade de executar. Eu não encontro isso em nenhum gestor. Nenhum gestor ele vai deixar de executar um recurso ou um convênio por querer. Muitas vezes são as dificuldades internas e estruturantes que ele tem dentro do seu município que não permite que eles concluam sequer a adesão desse programa. E o pior, muitas vezes fazem e não conseguem sequer prestar contas do que fizeram. E isso aí vem esse travamento do município. Muitas vezes a gente não tem orçamento, a gente não tem condições de fazer manutenção e o meu nível de execução é muito baixo do município, eu não consigo entregar nada. E é esse tipo de avaliação que precisa ser feito. Aqui a gente trouxe algumas ferramentas que poderiam melhorar. Um planejamento básico, que aí eu quero instalar um posto de saúde em uma determinada localidade, eu teria que ter, no mínimo, um estudo para saber se tem pessoal, se a gente conseguia pagar alguma equipe que fosse estruturante, se esse tipo de posto de saúde ia exigir que fossem equipes especializadas ou não. E aí, todo planejamento de qualquer projeto que vocês coloquem lá na Câmara em execução, eu vou precisar que tenha um planejamento básico, que tenha as reuniões de gestão e que eu tenha a memória, mas também o que a gente fala é de fiscalização, ou seja, esse ciclo de acompanhamento e avaliação muitas vezes é esquecido. Eu me preocupo em criar uma política nova, por exemplo, eu queria que no meu município tivesse 2 médicos plantonistas. Aí eu vou lá, faço o requerimento, levo ao prefeito, o prefeito vem na fase de eleição e aí promete que vai ser instalado aí 2 médicos por plantão. No primeiro mês, ele já vai encontrar dificuldade na folha, vai estourar o limite de pessoal, vai ver que não tem capacidade de fazer isso e vai fazer o quê? Retirar o médico da folha e tentar explicar à população que não consegue manter. Ou seja, esse tipo de ação são ações mal planejadas, que vocês não sabem, hoje elas somam ao nível de Brasil aí 80% da aplicação dos recursos da gente. Ou seja, a nível Brasil, em pesquisa, 80% das ações que a gente planeja, a gente não consegue executar da forma que a gente planejou no início. Todas elas são modificadas, todas elas passam por adaptações, e essas adaptações muitas vezes não são ouvidas pelos ideais da população. Às vezes o ser humano, o cidadão, daquela rua, daquele bairro, ele não sabe te explicar da forma que foi criada a política, mas sabe te dizer o problema, onde afeta. E aí, se eu não resolvo aquele problema, eu nunca vou conseguir entregar à população uma política. E hoje, isso aí já soma cerca de 80% das aplicações de recursos. Na prática, a gente criou... deu uma falha aí, mas aí a gente criou aqui alguns indicadores que a gente podia fazer. Criei uma política pública, eu vou monitorar os indicadores, tenho que ouvir o cidadão, tenho que ajustar o fluxo para poder ter sucesso em tudo isso. Algumas conclusões que a gente tira disso. O que eu posso dizer a vocês é que toda essa falha de convênio, toda essa falha de aplicação, ela, na verdade, não é por má sorte,
não é nada. É uma falta, muitas vezes a gente identificou que aí 60% é acompanhamento do processo. Eu crio, sei lá, uma política que aí eu vou passar a instituir a necessidade de um posto de saúde 12 horas. Meu posto funciona 8 horas por dia. Quando eu transformo ele em 12 horas, eu vou conseguir o dobro da equipe, o dobro do meu custo de funcionamento, para aumentar 4 horas e não vou entregar nada à população. Prefiro ter um posto de saúde, talvez, em um estudo, 8 horas por dia funcionando, sem que falte o médico, sem que falte o enfermeiro, sem que falte o dentista, e eu consigo entregar pelo menos com a equipe completa que vai atender o cidadão dia a dia. Aí vem aquela ideia, né? Ano eleitoral, sempre preciso criar uma política nova, sempre preciso criar um gancho novo, e aí menos discurso e mais prática. Ou seja, tudo que eu discursei eu vou criar, colocar no papel e entregar à população de novo, como um projeto básico, como algo estruturante, sem analisar a ponta, sem saber o que está acontecendo no município. O que a gente alerta é o seguinte: o equilíbrio é tudo, regras federais, adaptações locais e políticas que funcionam. Vamos lá, deixei uma frase para vocês aí, só para a gente concluir. A boa gestão é a que chega no bairro. A verdadeira medida do sucesso de uma política pública não está na sua capacidade de melhorar concretamente, mas a vida das pessoas, mas nas comunidades que atendemos. Esse é o recado que eu vim deixar para vocês aqui hoje, de forma breve, de forma sucinta, mas que vocês comecem a fazer política pública agora, com avaliação, com monitoramento, com pensamento, não só com requerimentos simples, mas cobrando do poder público realmente uma avaliação do que deu certo, do que deu errado. Talvez a gente crie um projeto de lei, foi implantado, foi um sucesso, chegou na população, o cidadão lhe agradeceu, mas aquela política com 2, 3 meses ela começa a não ser monitorada. Começa a faltar tira um elemento ali que deu certo, outro elemento que não deu errado. Às vezes eu preciso de mais, vamos falar de saúde aí, de mais um fisioterapeuta não coloquei, de mais um enfermeiro, talvez eu não precisei do médico tantos dias, posso trocar ele, mas essa política de avaliação não é feita. A gente não monitora as políticas que a gente cria. A gente muitas vezes fiscaliza porque o cidadão me pediu, entrega à população e acho que isso por si só já foi suficiente. Fiz meu papel, fiz o requerimento, aprovei um projeto de lei, aprovei diretrizes orçamentárias, fiscalizei, a obra foi entregue, mas, na verdade, a gente não fiscaliza. A fiscalização da gente é um monitoramento constante de tudo que está sendo funcionando, toda política que está funcionando ou não, ela deveria ser revista e avaliada o tempo todo. Um número interessante para vocês entenderem é que 90% das políticas do Brasil hoje não tem avaliação. 90% de tudo que é implantado, e eu estou dizendo a nível Brasil, não existe avaliação alguma do que deu certo e do que deu errado, o que foi errado e como melhorar. Então, são políticas que precisam ser revistas para que tudo dê certo, para que o recurso chegue na ponta e que a gente evite aí essa diminuição de desperdício hoje, que soma aí mais de 80% de políticas públicas que deram errado. Eu sei que, na maioria das vezes, como vocês, tem Ministério Público, Tribunal de Contas batendo na porta, e muita discussão ainda existe sobre, principalmente, contratação de pessoal. Acho que é um calo de todo mundo. A gente que conhece a realidade e aí necessita de contratos temporários, cargos comissionados, eles são mal vistos, em sua maioria, por pessoas a nível federal. Todo mundo crê que o funcionário ele teria que ser por concurso público, e uma particularidade, eu discordo muito isso do direito administrativo. Eu creio que o concurso público ele eleva, sim, a capacidade, é uma das premissas, mas não deveria ser a única forma de contratação legal do poder público. Eu entendo que muitas vezes é uma necessidade, mas hoje o concurso público no Brasil, ele vive a nível de escala. Às vezes a gente investe num concurso de uma determinada carreira e um cidadão tão bom quanto... E aí esse cidadão tão bom, ele faz esse concurso, passa um ano, quando ele é capacitado, ele já passou em outro concurso, e aí vai trocando, e eu nunca vou ficar com funcionários. Ou seja, acho que a maioria da Câmara aqui de vocês não conseguiria funcionar só com funcionários concursados. Acho que município nenhum hoje
aqui Nordeste, pelo menos Nordeste, a nível Brasil, conseguia funcionar só com cargos, só com cargos concursados. Acho que eu não encontro ainda, e aí algumas exceções, esse comprometimento dessa população nesse sentido de contratação. E aí é um desafio entre os tribunais de conta e Ministério Público amortecer ou não um pouquinho dessa fiscalização para que a gente continue nessa batalha, né, de contratação e entregar de verdade à população. Pessoal, a gente agradece o contato de vocês, essa atenção nesse dia de hoje. Acho que é o primeiro dia de palestra, mas já é tarde, vocês passaram o dia aí no deslocamento, tentando inscrição. A gente sabe que foi breve. A gente deixa aqui o contato da gente na tela para vocês, está aí telefone, WhatsApp, e-mails. Mais uma vez, agradecer a Legis, a presença de vocês e os amigos aqui que dividiram a bancada, Dr. Valdemar, Dr. Lucas. Muito obrigado e qualquer coisa, entre em contato que a gente vai esclarecendo aqui, tirando algumas dúvidas de vocês e até respondendo, na medida do possível, os e-mails enfim, as mensagens que forem cuidadas aí. Tá bom? Obrigado.